Vamos apresentar então a Maiara de Oliveira, que é estudante do 4º ano de Letras e Literatura da Universidade de Taubaté, ela que mora em São José dos Campos, e veio para conceder essa entrevista. Ela, embora não seja diretamente o TCC dela, ela vai explicar melhor isso, e ela que é aluna da Isabelita Cruzariol, que hoje, além de tudo isso que eu já falei dela, ela é a co-apresentadora do programa. Então, Maiara de Oliveira. Anti-evasão. Pedirei, suplicarei, chorarei, não vou para a Pazárgada. Atirar-me-ei ao chão e prenderei nas mãos convulsas ervas e pedras de sangue. Não vou para a Pazárgada. Gritarei, berrarei, matarei, não vou para a Pazárgada. Boa tarde. Esse poema é do Ovidio Martins. Ele foi escritor e jornalista cabo-verdiano. Foi preso e exilado nos Países Baixos por ter envolvimento nas participações políticas pela independência do país. E hoje eu vou falar, mesmo começando com um poema cabo-verdiano, eu falo hoje sobre a literatura angolana, que foi assim uma paixão estudar literatura angolana na faculdade, não só a literatura angolana especificamente, mas todas as literaturas africanas. E eu espero hoje esclarecer alguma coisa, o máximo possível, sobre a literatura angolana e acabar também com as imagens cristalizadas, o preconceito e a generalização que é muito comum acerca dessa literatura e das literaturas africanas em geral. Tá. Eu gostaria de aproveitar, já que você tocou nessa questão dos estereótipos. Nós sabemos que as literaturas africanas, de uma forma geral, elas surgem a partir desse propósito de romper com os estereótipos. A África, ainda hoje, ela é vista, né? Ela é encarada a partir desse olhar estereotipado, né? A África como lugar da pobreza, da miséria, a África como lugar sem história. Hoje em dia a gente ainda verifica a presença de pessoas que acreditam que a África é um país. Então a África é um continente repleto de equívocos. Então eu gostaria, Maiara, nessa sua reflexão inicial a respeito das literaturas africanas, pensando na literatura angolana especificamente, que você comentasse um pouquinho a respeito dessas circunstâncias de surgimento e como que esse discurso da literatura angolana, ele se opõe a um discurso produzido a partir de uma ótica europeia. Sim, a literatura angolana, ela surge com a literatura não propriamente dita, escrita por angolanos. Ela começa sendo escrita pelos próprios colonizadores e acerca de um país completamente primitivo e com os nativos sendo primitivos, julgados sem cultura, e tudo isso pelo olhar desse colonizador é escrita essa literatura. Logo após esse momento de extremismo, de preconceito acerca do país angolano, começa-se brancos que se identificam com o país e acerca do preconceito e enxerga de verdade o que é a cultura e os mais assim do país, começa a escrever sobre essa cultura, sobre o país de uma forma menos preconceituosa, mas que houvesse ainda algum tipo de preconceito. E mais para frente, os próprios angolanos vão escrever sobre eles e mostrar o que é realmente a cultura, o que é realmente a Angola. E isso vai contrapor completamente com o discurso colonizador. Até eu acho válido ressaltar o movimento Vamos Descobrir Angola, que propõe essa discussão acerca da problemática da colonização e a luta pela independência, e também de mostrar o que é verdadeiramente Angola, o que é realmente o povo angolano. Uma pergunta, Maiara, para ver se eu entendi um pouco sobre isso que você falou.
A literatura brasileira, ela teve toda uma evolução. Então, ela começou muito assim, europeia, depois no romantismo foi quebrando um pouco isso, trouxe um olhar para o Brasil, embora ainda não muito real. Depois acabou combinando no realismo, modernismo e uma realidade maior. Isso vendo assim, de uma forma bem prática e sem ser técnica. A angolana também teve isso, a angolana também teve essa evolução natural, ela começou, como você falou, primeiro com o colonizador. Então, no caso, essa literatura, pelo que eu entendi, ela era feita até para que pudesse controlar aquele povo que já era oprimido? Seria isso? Sim, só que no caso da Angola, ainda é uma literatura mais ligada à luta e à militância, né? A literatura angolana, devido ao grande período de dependência com o país colonizador. E eu creio que a literatura brasileira, ela é mais amena isso. Ela abordava de uma forma mais indireta tudo isso. E a literatura angolana não. A literatura angolana é a junção mesmo da arte com a militância. Então, é um instrumento de luta contra a dependência. Então, isso fica bem mais claro e bem mais... como posso dizer? É bem mais claro, assim, na literatura, bem mais fácil de enxergar, bem direto essa luta.